Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao podcast da Polux Consultoria. Dentro desse podcast a gente vai entrevistar algumas pessoas, alguns associados, alguns consultores da Polux. E hoje a gente vai começar pelo fundador e consultor hoje da Polux, Ricardo Ferrazini. De uma forma resumida, hoje, o que seria a gestão efetiva do seu negócio? Veja, quando a gente fala hoje em controladoria, em gestão efetiva, é um universo de coisas, né? A controladoria, ela vem cada vez mais para ser um suporte para o empresário. Então, eu preciso ter diversas habilidades, eu preciso ter um conhecimento generalista em diversos assuntos. Então, por exemplo, eu tenho que conhecer hoje de finanças, eu tenho que conhecer um pouquinho de economia, eu tenho que conhecer um pouquinho de contabilidade, eu tenho que conhecer um pouquinho de marketing, de logística, de produção, para que a hora que eu faça uma família de indicadores, eu saiba tomar decisão. E que os indicadores, o famoso Balance Scorecard, a hora que eu desenvolvo a família de indicadores, eu apresente, ela realmente seja uma ferramenta para tomada de decisão. Então é importante que eu conheça um pouquinho de tudo, e isso, na minha visão, é uma gestão efetiva do negócio. Conhecer um pouquinho de tudo, maximizar todos os resultados e controlar as finanças. Ok? Se fala muito hoje de um conceito mais econômico e financeiro. Explica um pouco da diferença pra gente. Vamos lá. Primeiro momento, vou falar um pouquinho do econômico. Então, eu comprei um determinado produto por 10 e vendi por 20. Ok? Dentro dessa compra e venda, eu tenho a minha relação de margem do produto, de margem de contribuição. Estou explicando de uma forma muito simples. Então, se eu comprei por 5, se eu comprei por 10 e vendi por 20, eu tenho uma margem de 10. Tá? Mas isso é no momento econômico. O que acontece no momento financeiro? Eu comprei por 10 e vou pagar em 2 de 5. E vendi por 20 e vou pagar em 10 de 2. Vejam, financeiramente o meu resultado é negativo, mas economicamente é positivo. Então, qual que é a missão? Porque eu falo muito em resultado econômico e resultado financeiro. Nós temos que aprender a olhar no momento econômico, que é onde eu vou desenvolver o preço certo, vou ver se eu tenho um markup correto, vou ver se eu estou fazendo a gestão ideal do custo e se há sobra nesse resultado. Tá? Então, eu vou olhar o caixa. Porque o caixa nada mais é do que um reflexo do econômico. Ok? Tá, e deixa eu te perguntar. Quando uma empresa ela vende, mas ela não vê o dinheiro no final do dia, o que você acha que pode ocorrer dentro dessa empresa? Isso acontece muito, né? Às vezes a gente apresenta uma DRE em alguns clientes e a DRE está dando X mil de resultado positivo. Aí você apresenta para o cliente pega, às vezes fica até nervoso com você e fala: mas cadê o dinheiro que eu não estou vendo esse dinheiro? Aí você começa a entrar a fundo nos detalhes. Então eu posso sim ter um resultado positivo em uma empresa econômica, resultado de lucro, e ter um resultado de caixa negativo. Por que isso ocorre? Esse resultado de caixa negativo eu vou cobrir ele com capital de giro. Então eu vou dar um exemplo clássico para vocês no mundo do transporte. Tá? Uma transportadora entra dentro de um embarcador para transportar e eles dizem o seguinte: você começa a entregar, fecha a fatura em 30 ou 60 dias, em alguns casos mais agressivos. E depois disso eu tenho mais 20 dias para começar a pagar para você. Então olha a diferença do meu econômico e do financeiro. Só que o que acontece é o seguinte: lá atrás eu tive que colocar dinheiro para eu subcontratar entregadores, para eu fazer a gestão da minha frota, para eu gastar com combustível e eu só vou receber lá na frente. Então economicamente pode ser uma operação muito boa. E eu entender a linguagem financeira e econômica é essencial e estratégico. Por quê? Eu posso entender que nesse momento, sim, eu precise de um capital de giro para eu subsidiar essa operação durante um tempo. Então eu posso fazer um negócio com troca de duplicata, posso fazer um negócio com banco, posso fazer um negócio de aporte até dos próprios sócios. Mas quando eu faço de uma forma consciente, sabendo que eu tenho um período de 90 dias de necessidade de capital de giro, é uma coisa. O problema é eu começar a gerir e não ter a consciência do que eu estou fazendo. Tá? Então pode acontecer que economicamente eu tenha resultado, como é o exemplo dessa operação, e o dinheiro não está no caixa.
Se a minha operação é boa e o dinheiro não está no caixa, isso pode acontecer ou pelo descompasso entre o prazo de recebimento, o prazo de faturamento e o prazo de pagamento, ou por fatos administrativos. A descompensação entre contas a pagar e receber é um fato administrativo. O outro fato administrativo também é a inadimplência, que no momento de crise como esse também é grande. Eu tenho que saber controlar, tenho que me proteger para isso. Então esses são alguns exemplos, né, de por que eu tenho resultado econômico e não tenho financeiro. E pode também ocorrer isso ao contrário, num determinado período, que é uma armadilha muito grande para administrador, para empreendedor, que é o quê? Meu negócio pode estar gerando caixa, porque eu vendi a curto prazo, ok? Só que eu vendi muito mal, e os meus fornecedores principais, as minhas contas maiores, eu estou pagando num prazo maior. Então isso, eu posso ter um engano de que o meu resultado esteja muito bom, e por um determinado período eu vou gerar caixa, gerando um resultado econômico muito ruim. Só que a médio e longo prazo, isso vai ser uma armadilha, porque eu vou ter gerado um passivo muito grande, e aí o meu esforço vai ser maior e a minha necessidade de capital de giro também. Por isso que preciso olhar as duas coisas. Ok. E para esses empreendedores, esses donos de empresa, o que você indica para eles poderem colher essas informações econômicas? Porque hoje muitas empresas trabalham nas informações financeiras, direto no fluxo de caixa. O que você indica para conseguir colher essas informações? Esse é um outro problema que a gente enfrenta hoje quando chega para fazer a consultoria em muitos lugares. O que acontece? Eles fazem a gestão do negócio com base no extrato bancário. Então é saldo do que eu paguei, do que eu recebi e sobrou tanto. E não fazem essa gestão econômica, ok? Muitos nem software ou um sistema interno, nem que seja uma planilha, utilizam. Estou falando de pequenos e, no caso, alguns médios também. Esse é um problema muito grande, porque as pessoas elas entram numa rotina, elas estão condicionadas, e quando eu chego para fazer a consultoria com a nossa equipe e a gente implanta um processo, nós temos uma dificuldade grande e as pessoas são muito resistentes. Implantar um software, implantar uma planilha, o software é melhor porque ele não é manipulável a partir do momento que as informações estão gravadas, pronto. Mas apesar que nós podemos construir internamente também um sistema de contas a pagar mais simples também, que fique travado. Mas a resistência é muito grande. Por quê? Porque eu preciso ter disciplina. Eu tive um gestor, na época que eu trabalhei em um grande grupo, que ele ficava bravo quando nós dizíamos que nós estávamos fazendo fechamento, porque ele dizia que o fechamento era construído no dia a dia. O que eu quero dizer com isso? Estou lá no dia 1, tudo que eu paguei, que eu recebi no dia 1, se eu fiz em tempo real, a partir do momento que eu vendi, se está no sistema, que eu comprei, se está no sistema, está tudo lançado, a hora que chegar no dia 30, no final do mês, eu não tenho que fazer fechamento. Por quê? O fechamento ele foi construído dia a dia. Então é isso que eu sugiro para os empreendedores, para os empresários, que eles implantem de uma forma simples um processo de contas a pagar e receber com as informações completas. Então, o que seriam informações completas? As informações do que eu paguei, do que eu recebi, mas também lá no momento econômico, que é um outro tempo, é o que eu vendi e o que eu comprei. O que eu comprei não necessariamente eu paguei, mas eu preciso ter a informação de que eu comprei naquele mês. Pode ser matéria-prima, pode ser terceiro. Em resumo é isso, ter a informação em tempo real. É isso que eu sugiro. Dói menos do que chegar no final do mês e ter que fazer fechamento. Sim. Voltando no resultado econômico, se o resultado econômico é bom, qual que seria o cuidado para o resultado financeiro se tornar bom sem você precisar da necessidade de um capital de giro? É uma pergunta interessante, básica, e é cuidar do caixa. O caixa é o rei, a partir do momento que eu tenho um resultado operacional bom. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que tomar muito cuidado com os fatos administrativos. Em primeiro lugar conhecer o meu negócio, o tamanho do meu custo fixo, ver se a minha margem de contribuição ela é capaz de pagar o custo fixo. Segundo ponto, assim eu vou entender se eu preciso de capital de giro ou não. A partir do momento que eu não preciso, eu vou trazer os meus valores a pagar e os meus valores a receber mais próximos possíveis. Esse é o grande segredo. É um trabalho de renegociação com os meus fornecedores e é um trabalho de revisão da política de vendas.
Quanto mais próximo o vencimento de tudo que eu vendi for do que eu tenho para pagar, eu vou ter um caixa muito real, né? E mais próximo do resultado econômico. Assim fará com que eu não tenha necessidade de capital de giro. E às vezes, muitas vezes, até maior, por conta da própria margem do meu negócio, né? Entendi. E hoje, no cenário que a gente está passando, por causa das pandemias, o que você sugere para os empreendedores fazerem hoje? Em primeiro lugar, para a nossa carteira, para os nossos parceiros, nós temos alguns clientes que vão estar em dificuldades muito grandes porque a gente já vinha fazendo gestão de crise. Mas nós temos diversos clientes hoje que vão passar por essa crise de uma forma muito saudável. Dolorida porque, obviamente, ele vai diminuir bem a sua margem, o resultado, coisas pessoais que ele queria fazer. Em contrapartida, ele está preparado. Para quê? Para ele não precisar abrir mão daquela mão de obra que ele treinou, que ele investiu, que está dentro do negócio. Para ele conseguir seguir essa estratégia que o governo está adotando de disponibilizar alguns benefícios em relação a encargos, até mesmo a forma de contratação para poder manter a mão de obra, para poder manter o negócio em pé. Tá? Para quem não está fazendo nada, eu sugiro que você estude o máximo possível a capacidade do seu negócio de gerar caixa, o quanto você já tem de caixa, que você faça uma lista de quem são os seus parceiros estratégicos, que você renegocie. Por exemplo, é um momento de solidariedade, todo mundo precisa ajudar. Então, o dono do galpão, da sala que você usa, é óbvio que ele precisa ajudar, ou pelo menos você precisa tentar. Como você vai ter que ajudar alguns fornecedores, eu duvido que ninguém entrou em contato com você ainda e falou, preciso de tantos dias para pagar a sua fatura, ou dá para diminuir a sua fatura em X%, a mesma coisa nós vamos ter que fazer, é uma cadeia, né? E já começar a projetar o futuro, né, do que nós vamos fazer para vender, estoque que ficou parado, né? De como preparar a mente das pessoas para a hora que esse negócio acabar, porque isso não vai durar para sempre, daqui a pouco vai acabar e a economia vai ter que girar. E pensar também em uma outra linha de raciocínio, que é nos outros canais. Nós vemos, né? Eu mesmo tenho uma restrição muito grande em falar em internet, marketing digital, sou muito tradicional, mas a gente vê cada vez mais a necessidade de entrar nesse mundo digital, de fazer venda digital. Você falou desse mundo online. Dentro desse mundo online, fora a venda, que mais caminhos a gente pode seguir? Olha, o nosso mercado em geral está cada vez mais competitivo, né? Amarrando um pouquinho a sua pergunta, com o início de tudo do que é controladoria, como o mundo online pode contribuir para o nosso dia a dia ou para a nossa gestão? Hoje não tem mais a dificuldade de aprender. Nós temos diversas informações na internet disponível para todo mundo, para todos os empreendedores. Então eu posso entender um pouquinho mais sobre finanças, sobre economia, sobre controle, sobre gestão de custos, né? Mas o que eu sugiro? Que você sempre gaste a sua melhor energia no momento certo, né? Eu fiz um trabalho em uma empresa esses dias e o tema era gastar a energia certa no momento certo. O que eu quero dizer? Nós temos uma energia muito grande. Nós perdemos muito tempo gastando energia com coisas que não estão relacionadas ao nosso dia a dia. Isso faz com que a gente perca tempo. Então, por exemplo, no seu melhor negócio, qual o seu papel? Se o seu papel é vender, é gerar negócio para uma empresa, por que você vai ficar gastando energia com outras coisas, tentando participar, às vezes por conta de vaidade, se você pode gastar a sua maior energia aqui? Então é isso que eu sugiro para os empreendedores, que vejam, que sejam generalistas, sim, mas que gerem resultado. Se precisar, que contratem um profissional para ter dentro do seu negócio, ou se não cabe, até mesmo uma consultoria. Só vamos tomar cuidado, né? Para a gente gastar pouco, para caber no nosso orçamento. Uma solução muito grande para tudo isso hoje é o próprio mundo online. Então tem sim como você avaliar, como você ter contratos de confidencialidades, avaliar se o que nós estamos falando de um lado está conectado com o meu negócio, se está gerando resultado, se não está.
Então existem várias formas, mas o que eu quero dizer é, nós estamos em um mundo cada vez mais competitivo. Então eu focar no meu negócio e eu ter parceiros, pessoas especializadas em outros assuntos para me ajudar é muito mais rico do que eu querer fazer tudo. Ninguém faz nada sozinho. Quanto mais envolvido, quanto mais forte for o seu time, é melhor. Então eu sugiro que você faça isso e que você também estimule as pessoas do seu time a estudar, a se conectar, a ver tudo o que está acontecendo. Tá? Você falou de consultoria online. Como a gente faz para validar essa consultoria online? Como que eu vou gerar uma confiança numa pessoa que está do outro lado que eu não conheço pessoalmente? Eu trago aí hoje uma técnica, para te responder isso aí, eu trago uma técnica de recursos humanos, que é a famosa entrevista por competência. O que é entrevista por competência, né? Quando nós vamos contratar um executivo, uma pessoa diferenciada de nível tático ou nível estratégico, o que a gente costuma fazer? A gente costuma avaliar tudo que ela está falando, seu conhecimento técnico, tudo que está escrito, com resultados que ela gerou. Ou seja, eu gerei tantos resultados na empresa, então tá bom, então me prova o que você fez, como foi, e a gente se aprofunda mais nisso. E quando você vai contratar uma consultoria, seja ela presencial ou online, eu sugiro que seja feito a mesma coisa. Que você observe o currículo dos consultores, que você observe a história, ou seja, que você veja o quanto ele pode agregar de valor no seu negócio. Você vai sondar algumas empresas que foram feitas consultoria, quais foram os resultados encontrados e usar essa estratégia de gestão por competência, de que nada mais é provar tudo que você está falando, que o resultado aconteceu. Bom, pessoal, hoje finalizamos o podcast. O tema de hoje foi Finanças em Tempos de Crise. Hoje estávamos com o Ricardo Ferrazini, fundador e consultor da Pollux Consultoria. E esperamos que o podcast possa trazer para vocês uma visão abrangente do que a Pollux pode oferecer a vocês. Ok? Obrigado. Isso aí, pessoal. Até a próxima.